Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu sou a Marta, aqui do canal Sem Censura, e eu tô aqui hoje para trazer para vocês mais uma história que a vida escreveu, mais um relato, ok? Mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, para você compartilhar as nossas histórias, para você divulgar, né? Compartilhar o nosso canal com o grupo da família, com o grupo dos amigos, com o grupo dos inimigos, com o grupo da escola, com o grupo da faculdade, o grupo do trabalho, o grupo dos grupos dos grupos, enfim, com todo mundo. Porque assim o nosso canal ele vai ficar um pouco mais conhecido e o YouTube vai, né, entregar para outras pessoas, não só para os inscritos aqui, o pessoal que já conhece o canal. E com isso, outras pessoas, né, vão ficar sabendo da nossa existência e vão entrar em contato conosco para enviar as suas histórias de vida, os seus relatos. E por falar em relatos, se você tem alguma história que você quer que seja lida aqui no canal, entre em contato pelo canal sem censura oficial @gmail.com. Lembrando que esse oficial você precisa escrever com 2 Fs, ok? E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito, muito, muito bem-vindo. Deixa aí o teu like, se inscreve no nosso canal, comenta lá, enfim, e bora lá, porque ui, o relato de hoje, ele é interessantíssimo. E o título dele é: Afinal, ele é homem ou mulher? Vamos lá então ver o que essa história nos traz. Olá a todos, eu me chamo Luísa, sou do Goiás e vou contar a vocês a minha história. Há 26 anos atrás, eu conheci Walter. Ele trabalhava na prefeitura e nós nos conhecemos quando eu comecei a trabalhar lá. Walter era motorista da van que todos os dias nos pegava na área rural e nos levava para a região onde trabalharíamos naquele dia. No começo, eu e ele ficamos colegas de trabalho. A gente não tinha assim uma amizade, mas nós nos tratávamos muito bem. Já no meu terceiro mês de trabalho, Walter me disse que ele estava gostando de mim. Isso acabou me surpreendendo bastante, porque até então ninguém tinha demonstrado interesse sentimental assim por mim. Na verdade, eu era bem insegura de mim mesma também. Eu era de uma família muito humilde e sem recursos. E, na verdade, a minha maior preocupação era ajudar os meus pais. Eu não pensava em namorar, não pensava em relacionamento, esse tipo de coisa. E eu disse tudo isso a Walter. E ele me disse que ele estava admirado, né, com a minha honestidade e também com a minha força de vontade. Ele se tornou mais próximo de mim depois, né, que nós começamos a conversar um pouquinho mais e que ele disse que gostava de mim. E nós acabamos virando bons amigos, então. Tempos depois, eu e Walter começamos a namorar, sabe? Ele acabou me ganhando aos poucos. Então ele foi até a minha casa para pedir a minha mão em namoro para os meus pais. Em pouco tempo, Walter já tinha conquistado todos por ali, tanto na minha casa quanto ali pela vizinhança. Porque ele era muito comunicativo, brincalhão e ele também era muito disposto. Ele estava sempre pronto para dar uma mãozinha para quem precisasse. Eu realmente estava feliz com ele e feliz por ter aceitado o pedido de namoro. Com 2 anos de namoro, nós nos casamos. Eu me casei com um vestido improvisado. E a nossa cerimônia foi uma cerimônia realizada na igreja, onde
eu cresci indo naquela igreja, foi uma cerimônia muito bonita. E depois da cerimônia, nós tivemos um almoço em família. Começamos a nossa vida numa pequena casa de quarto e sala e cozinha conjugada. A medida da casa, para vocês terem uma ideia, era de 2,5 por 3. Para vocês terem uma noção do pequeno cubículo que era. Ali, a nossa vida foi começando e aos pouquinhos nós começamos a melhorar a nossa situação. Mesmo depois de casada, eu continuava dando uma pequena ajuda aos meus pais. E Walter concordava com isso. Walter era um bom marido e um ótimo companheiro de vida. Ele era muito trabalhador e depois do casamento, ele, além de trabalhar na prefeitura, também começou a trabalhar nos finais de semana. Ele tinha já, desde a época de solteiro, um terreno que ele havia comprado. E foi lá, nesse terreno, que nós conseguimos construir a nossa casa. O plano era, primeiro ter a nossa casa e depois pensar em filhos. 5 anos de casados e nós mudamos para a nossa casinha. Ela era uma graça. Que alegria senti naquele dia. E já era hora, então, de começar a tentar ter um filho. Demorou quase 2 anos até que Samuel viesse ao mundo. Vocês não podem imaginar a alegria do meu marido com o nascimento daquele filho. Ali começamos a viver uma vida familiar e nós estávamos nos sentindo muito felizes. Tudo ia bem. Com o passar do tempo, Walter começou a mudar um pouco. Ele passou a ser uma pessoa mais quieta, uma pessoa nervosa, sem paciência. Até o choro ou as brincadeiras de Samuel, o nosso filho, o incomodava. O pouco tempo que ele passava em casa era somente para reclamar. Ele reclamava da casa, do barulho ou das bagunças do nosso filho, da comida, reclamava de tudo, de absolutamente tudo. E perguntar o porquê ele estava nervoso ou o que estava acontecendo, isso era motivo de briga e das feias. O meu marido, ele havia se transformado em outra pessoa. Ou ele me tratava com indiferença, ou então era com grosseria e estupidez, e ele nunca tinha sido assim. Para mim e para meu filho, era muito melhor nós dois estarmos sozinhos em casa do que estar na companhia do meu marido. Nós já não gostávamos de estar os 3 juntos como antes. Num domingo qualquer, eu estava lá na cozinha fazendo almoço, quando meu filho me chamou e eu fui ver porque ele estava me chamando, o que ele queria. E nisso eu acabei me enrolando lá com ele e o arroz queimou. Bastou. Esse foi o motivo suficiente para Walter me bater. Ele me deu um tapa na cara e me disse que nem para dona de casa eu prestava mais. E ele fez isso na frente do meu filho. Foi a primeira vez que ele me levantou a mão, mas ele fez isso na frente do meu filho. Quando Walter estava em casa, eu procurava não ficar muito ali na presença dele. Afinal, se ele não me visse e não visse também o meu filho, ele não iria se irritar. Assim era o meu pensamento. Então, meu filho e eu passamos a ficar no quarto. Quando Walter estava em casa, nós estávamos no quarto ou onde ele não estivesse. Aqueles foram tempos muito ruins e difíceis.
Depois de que toda essa história começou e que Walter começou a mudar, passado um tempo, Walter acabou trazendo para casa um casal de amigos. Eu, na realidade, nem sabia quem eles eram. Eles vieram num sábado, passaram o final de semana todo, só que eles não foram mais embora. A moça, ela mal falava comigo. Na quinta-feira daquela semana, que o casal tinha vindo no fim de semana, então começou a semana de novo, e na quinta-feira, na hora da janta, Walter me comunicou que agora Débora e Maurício, aquele casal de amigos, iriam morar conosco, até que eles pudessem encontrar um lugar para eles morarem. Agora, a rotina da minha casa tinha mudado por causa de 2 estranhos. O rapaz, tudo bem, ele saía para trabalhar logo de manhã. A moça, a Débora, ela ficava dormindo até às 10, e aí depois ela ficava rolando na cama de um lado para o outro com o telefone na mão, até às 2 da tarde. Ela não me ajudava com absolutamente nada dentro de casa. E ela era bem aquele tipo de pessoa folgada, que aonde ela comia, ela largava prato, copo, enfim. Ah, teve um dia que eu me cansei de toda aquela história, de ficar juntando bagunça dela para lá e para cá, e eu acabei chamando a atenção dela. Eu falei para ela assim: olha, Débora, eu nunca te pedi para fazer serviço aqui dentro de casa, mas eu acho que o mínimo que você pode fazer é colocar o prato que você come lá na pia e o copo que você bebe lá na pia também. É o mínimo que você pode fazer para me ajudar. Eu não estou te pedindo para lavar. Eu não estou te pedindo para fazer isso. Eu só estou te pedindo para você não deixar ele jogado por aí pela casa. Aquela menina me olhou com uma cara tão feia, pegou lá o copo e o prato que ela tinha usado, levou para a cozinha e lavou. À tardinha, quando o Walter chegou em casa, ele me chamou no quarto e eu fui. Ele fechou a porta e em seguida ele me deu uma bofetada e ele me disse: isso é para você aprender a não ser grossa e mal educada com as visitas. Você fica o dia inteiro em casa sem fazer absolutamente nada. Impossível, é impossível que um copo e um prato te incomode tanto. O meu rosto estava pegando fogo da bofetada que ele me deu. Eu só coloquei a minha mão assim e eu tentei explicar, mas ele mandou eu calar a boca e saiu porta fora. Eu comecei a perceber, depois disso, que essa menina, ela gostava de fazer coisinhas para me deixar em situação ruim diante do meu marido. E eu comecei a perceber também olhadas, risadinhas que ela dava para ele retribuía para ela, e esse tipo de joguinho de olhares, sabe? Ok. Teve um fim de semana, ai, que eu queria ter um pouco de paz. Eu estava tão cansada de ter gente na minha casa, de noite, noite e dia, e enfim, da minha rotina ter mudado tanto que eu queria um pouco de tranquilidade. Então, eu disse a Walter que eu e Samuel, nós íamos passar o final de semana na casa dos meus pais. Walter concordou. Naquele sábado, estava eu lá na casa da minha mãe, e o Samuel, ele não estava muito bonzinho, não. Ele estava batidinho, estava vomitando, até a água que ele tomava, ele já estava vomitando.
Eu liguei várias vezes para Walter, porque eu queria que ele levasse para mim a carteirinha do convênio de saúde, para eu poder levar ele no médico. Ah, mas que nada dele atender. E não foram nenhuma nem duas vezes que eu liguei, não, foram várias. Então, como o meu filho não estava bem, eu pedi para minha mãe que desse uma olhada nele, que ficasse com ele para mim, e eu fui até a minha casa para buscar o documento. Quando eu cheguei em casa, eu abri a porta e no que eu abri aquela porta, eu acabei vendo uma cena que eu nunca imaginei. Eu acabei vendo a pior cena da minha vida. Ali, bem no meio da minha sala, estavam Débora, Maurício e Walter. E eles estavam nus, eles estavam pelados. E o mais espantoso ainda era que o meu marido, Walter, ele estava atuando como mulher para Maurício. Então, na minha cabeça, a partir do momento que eu vi aquela cena, eu acabei concluindo que ali todo mundo pegava todo mundo. Porque se a Débora estava no meio dos dois, mas Walter e Maurício estavam ali como um casal, homem e mulher, então todo mundo ali se pegava. Que nojo que eu senti e que ódio. Durante todo aquele tempo, ele estava com os amantes dele dentro da minha casa, convivendo junto comigo e com meu filho. E eu servindo ainda de empregada para os dois, né? Quando Maurício me viu, ele disse: Luísa, o que você está fazendo aqui? E a sem vergonha da Débora, vocês sabem o que ela falou para mim? Ela deu uma risadinha e perguntou se eu não gostaria de participar da brincadeirinha deles. Eu não respondi ninguém. Eu simplesmente entrei, fui pegar o que eu precisava e na volta, antes de eu sair, ao passar pela sala, tava lá Maurício. Ele tava sozinho, tava com uma bermuda. Os outros dois eu não sei aonde eles se meteram. E aí ele me disse: Luísa, espera, vamos conversar. Eu só mostrei para ele a carteirinha que estava na minha mão e disse: meu filho não está bem e ele precisa ir ao médico. Eu saí daquela casa e ele ficou lá com os amiguinhos sem vergonha dele. Fui com Samuel ao médico e, graças a Deus, o que ele tinha não era nada sério, não. Era essas coisinhas que criança acaba pegando, né? Maurício, ele passou o fim de semana todo ligando no meu telefone, mas eu não atendi. Eu não queria saber de explicação nenhuma, eu não queria saber de conversa, eu não queria saber de absolutamente nada. Na segunda-feira, eu fui até a minha casa, logo de manhã cedo, e lá estava tudo de ponta cabeça, tudo virado com as pernas para o ar. Uma bagunça que, meu Deus. Pelo jeito, eles tinham continuado com a farrinha deles, né? Débora estava nua, dormindo na minha cama. Eu vi aquilo e eu juro, o sangue ele me subiu, mas eu respirei fundo, fiquei plena, porque eu não ia perder o meu tempo. Foquei naquilo que eu precisava fazer. Eu fui ali para pegar algumas roupas, para pegar
roupas do meu filho, para pegar algumas coisas importantes, remédio, documento, coisas assim. Então eu foquei naquilo e foi o que eu fiz. E de lá eu voltei para casa dos meus pais. O Maurício, ele me procurou, mas não teve conversa, não. Hoje eu estou divorciada, trabalho em uma padaria, moro com os meus pais, o meu filho ele já está na escola, a minha mãe cuida do meu filho para que eu possa trabalhar, e entre a minha mãe, o meu pai e eu, nós nos ajudamos e dividimos as despesas da casa, os afazeres da casa e também os cuidados com o meu filho. Nós dois estamos muito bem, estamos felizes um com o outro. Eu vivo para dar amor e carinho ao meu filho, pois o pai nem visitar o visita. Bom, como a minha história acabou caindo na boca do povo, Maurício resolveu assumir a sua bissexualidade e atualmente ele continua morando lá, no mesmo lugar, na mesma casa. Ele e o casal de amigos dele. Todo mundo sabe que eles vivem uma relação a três. Na realidade, isso não me importa. Eu só desejo que eles sejam felizes, porque gente feliz não enche o saco. Eu sigo aqui, cuidando de mim, cuidando do meu filho e esperando que algum dia apareça algum homem de verdade. Obrigada por ler o meu relato. Gente, que babado! Tô bege. O que a gente fala para essa nossa amiga? Continua assim, amiga. Vai em frente. Continua cuidando do teu filho, continua trabalhando, continua lutando, continua seguindo em frente, que ali na frente você vai encontrar, sim, um homem de verdade, um homem que cuide de você, um homem que te ame, um homem que te respeite e que não fique com essas palhaçadas aí, não. Porque vamos falar a verdade, né? Não que uma coisa substitua a outra, mas você ser trocada por uma mulher seria até meio que entendível, eu acho, sei lá, mas se ser trocada por um homem, daí o babado já fica mais sério, né? Gente do céu, Jesus volta logo, porque o mundo tá de ponta cabeça mesmo. Mas é isso aí, meus amigos. Deixem aí os comentários de vocês, deixem aí a opinião de vocês, o que vocês fariam no lugar da nossa amiga. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, ok? Beijo grande, fiquem com Deus!